Começa agora o podcast do Sistema CEP-CONEP. Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa. Olá, você que nos ouve. Este é o 18º episódio do Com Ciência e com Respeito, e também é o nosso 5º episódio especial sobre a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa. Meu nome é Osíris Reis e estou sempre com você e os especialistas da CONEP. Hoje temos a participação da Daiane Sertório, que é mestre em Ciências e assessora da CONEP, e também da Raiza Sfalcini, que é mestre em Regulação Farmacêutica e também assessora da CONEP. Bem-vinda, Daiane! Bem-vinda, Raiza! Olá a todas as pessoas que nos acompanham no Com Ciência e com Respeito. Olá, Osíris e Daiane! É muito bom estarmos aqui para falar de ética em pesquisa. Olá, Osíris! Olá, Raiza! É uma alegria estar com vocês novamente. E um olá especial para você, ouvinte. Bem-vindo, bem-vinda! Bem-vinda, bem-vindo! Você que está nos ouvindo no computador, no celular ou no rádio, bem-vindo, bem-vinda! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre mais 2 direitos da Cartilha dos Direitos dos Participantes de Pesquisa, que são o direito ao ressarcimento e o direito ao método contraceptivo escolhido. E a primeira pergunta que precisamos fazer é: o que exatamente é o ressarcimento? O ressarcimento, Osíris, é a compensação financeira ao participante e ao seu acompanhante, se necessário, das despesas que eles tiveram para participar da pesquisa. Deixando mais claro, estamos falando sobre devolver para o participante de pesquisa os gastos que ele teve para participar da pesquisa, ou que ele possa vir a ter futuramente. Mas também é muito importante esclarecer que o ressarcimento é exclusivamente para despesas causadas pela pesquisa e não para outras finalidades, como, por exemplo, consultas que não fazem parte da pesquisa. E por que é justo que a pessoa participante de pesquisa tenha direito ao ressarcimento? Porque é justo devolver o dinheiro desses gastos que surgiram para a pessoa participar da pesquisa. Olha, Osíris, a contribuição dos participantes de pesquisa nos estudos, tanto na área biomédica quanto na área das ciências humanas e sociais, é fundamental e indispensável para o avanço da ciência no Brasil e no mundo. No entanto, essa ajuda pode fazer com que a pessoa gaste mais do que já gasta no dia a dia. E não devolver esse dinheiro seria como deixar a pessoa pagando para participar dos estudos, e isso com certeza não seria justo. Por isso, qualquer despesa que o participante de pesquisa venha a ter para contribuir com a realização do estudo deverá ser ressarcida, ou seja, o dinheiro desses gastos deverá ser devolvido. É comum que se pense que o participante já está no local de pesquisa e que não haverá nenhuma despesa para que ele e seu acompanhante, quando for o caso, permaneçam ali. Mas isso não é uma verdade. Se o participante tiver qualquer gasto para participar da pesquisa, ele deverá ser ressarcido, sendo responsabilidade do pesquisador, do patrocinador e da instituição arcar com os custos do estudo. Esses custos não podem ser repassados para o participante. Entendi. Agora, muita gente pode confundir ressarcir participantes de uma pesquisa com pagar essas pessoas para participarem do estudo. Como explicar e deixar bem claras as diferenças entre essas duas coisas? Independente da área do conhecimento, sempre que se fala em avanço da ciência e da tecnologia, é indispensável respeitar a dignidade do ser humano. E 2 bases muito importantes desse respeito são os princípios éticos da autonomia e da não maleficência. Como já falamos em outros momentos, a autonomia é o direito de cada pessoa decidir seu próprio destino sempre que possível. Já o princípio da não maleficência diz que deve ser feito todo o possível para que a pessoa que participa de uma pesquisa não seja prejudicada de propósito, e isso também inclui danos econômicos.
Por isso, qualquer dinheiro que o participante de pesquisa gaste para contribuir com o estudo deve ser devolvido, mas é sempre bom lembrar que ressarcir as despesas causadas pelo estudo é diferente de oferecer incentivo financeiro para que uma pessoa participe de alguma pesquisa. O ressarcimento é um direito do participante, garantido nas normas éticas e que deverá estar muito bem explicado no termo de consentimento livre e esclarecido. Já o incentivo material ou financeiro para a participação em uma pesquisa, ou seja, oferecer um pagamento para que haja participação em um estudo, não é algo eticamente aceitável. Pagar pela participação poderia fazer com que pessoas com maior vulnerabilidade financeira agissem de acordo com a necessidade financeira e aceitassem riscos que normalmente não aceitariam. E é por isso, Osíris, que a Resolução CNS número 466 de 2012 deixa bem claro no item 2.10 que a participação das pessoas em pesquisas científicas precisa acontecer de maneira gratuita, ou seja, sem pagamento. Mas esse mesmo item traz duas exceções na aplicação dessa regra, que são os estudos de fase 1 e os de bioequivalência. Esses são estudos que acontecem com novos medicamentos e geralmente acontecem com pessoas saudáveis que estão sendo convidadas a participar da pesquisa. Sem um incentivo, essas pessoas acabariam não tendo um benefício pessoal em participar do estudo, mesmo ajudando a desenvolver tratamentos para a população em geral. Por isso, nesses dois casos, o incentivo é permitido. Mas ainda assim, o sistema CEP-CONEP analisa com muita atenção como será esse incentivo ao participante de pesquisa, principalmente quando esse incentivo é financeiro, ou seja, em dinheiro, para ter certeza que o incentivo atende ao princípio da razoabilidade. Independente disso, sempre que nós estivermos falando em ressarcimento, estaremos falando em devolver gastos que o participante da pesquisa já teve ou que terá para participar da pesquisa. E essa devolução não pode ser confundida com incentivo financeiro ou pagamento para participar da pesquisa. E quais despesas dos participantes de pesquisa criam a necessidade do ressarcimento, ou seja, da devolução de valores gastos pelo participante de pesquisa? Antes de fazer uma lista de quais despesas podem ser ressarcidas, é importante deixar bem claro que cada pesquisa é única, assim como cada participante de pesquisa é único. Portanto, cada pesquisa e cada participante de pesquisa terá uma necessidade diferente de ressarcimento, ou não. E é por isso que é tão importante que o sistema CEP-CONEP analise caso a caso. Tendo isso em mente, é impossível listar todas as despesas que precisam de ressarcimento, mas nós podemos dar alguns exemplos, como as despesas com transporte até o local da pesquisa, uma refeição, caso precise passar muito tempo no local da pesquisa, despesas com uma consulta nos casos em que for necessário acompanhamento de outros profissionais, despesa com os envios de documentos assinados pelo correio, como a via do TCLE, despesas com hospedagem, caso seja necessário que o participante viaje para participar do estudo, pacotes de dados de internet para pesquisas em ambientes virtuais, e esses são só alguns dos exemplos mais comuns. E quais pesquisas geram ou não geram o direito ao ressarcimento? Como a Daiane explicou, Osíris, isso é analisado caso a caso. É necessário avaliar a parte ética de cada pesquisa que for submetida. E mesmo com essa análise, é difícil garantir que todas as possibilidades de ressarcimento estejam registradas no TCLE. É por isso que o termo de consentimento deve deixar bem claro, de forma ampla, que, caso o participante de pesquisa tenha qualquer gasto para participar do estudo, ele deverá ser ressarcido pelos responsáveis pela pesquisa, sem necessidade de esses gastos estarem listados no TCLE, pois isso poderia limitar o ressarcimento. Mas existem, de fato, pesquisas onde o ressarcimento pode não ser aplicável, como, por exemplo, nos casos em que o participante irá preencher um questionário em uma rede social ou aplicativo e o consentimento foi realizado no próprio meio em que o questionário está sendo aplicado.
Mas, de toda forma, sempre vale informar ao participante que, se acontecer algum gasto por causa da pesquisa, mesmo que não esteja previsto no TCLE, o ressarcimento estará garantido. E quando o participante ou a participante de pesquisa precisa de acompanhante, isso muda o ressarcimento? Sim, Osíris, porque o ressarcimento também precisa cobrir as despesas do acompanhante ou da acompanhante da pessoa que for participar da pesquisa. Ou seja, tanto o participante da pesquisa quanto seu ou sua acompanhante, ambos deverão ser ressarcidos. Mas nós estamos falando aqui dos casos em que a presença do acompanhante é indispensável. Ou seja, naqueles casos em que o participante precisa de alguém ao seu lado, como, por exemplo, pessoas com dificuldade de locomoção, de comunicação, ou um participante menor de idade que precisa da presença de seus pais, só para dar alguns exemplos. E o participante de pesquisa precisa apresentar algum tipo de comprovante dos gastos para ser ressarcido? Vamos começar pensando que nem sempre é possível apresentar um comprovante de pagamento, como, por exemplo, para despesas com pacotes de dados, uso de telefone, passagem de ônibus e assim por diante. E é com essa ideia em mente que nós vamos ouvir um trecho do áudio que o Tiago Macedo nos enviou pelo WhatsApp. O Tiago é mestre em patologia molecular e assessor da CONEP, e nós vamos ouvir o áudio dele agora. Pelo WhatsApp. Bem, as resoluções não prevêem a necessidade de comprovação dos gastos para ter o ressarcimento. Basta que o participante de pesquisa informe a equipe do estudo quais foram os gastos que ele teve com a participação. A equipe do estudo, então, vai relacionar que tipos de gastos foram esses, quais são os valores adequados para o devido ressarcimento. Então, não existe nas resoluções uma previsão de comprovação dos gastos. Entretanto, alguns pesquisadores e patrocinadores solicitam para que o valor a ser ressarcido seja o valor adequado ao gasto. Então, normalmente é um acordo que é feito entre o participante e a equipe do estudo sobre quais são os potenciais gastos que eles vão ter, quais são os valores adequados e de tal forma que o participante não venha a ter que arcar com esses custos. Certo. Agora outra pergunta. Da mesma forma que com a assistência, um seguro pode ser contratado para lidar com os ressarcimentos de uma pesquisa? Isso não limitaria o valor dos gastos com ressarcimentos? Sim, o patrocinador pode contratar um seguro para facilitar os ressarcimentos. Mas, sobre esse seguro limitar ou não os gastos com ressarcimentos, nós vamos ouvir o áudio do Dr. Carlos Alberto, que é relator da CONEP e doutor em técnica operatória e cirurgia experimental. Vamos ouvir. Segundo a Resolução 466 de 2012, deve-se assegurar de forma clara e afirmativa, no termo de consentimento livre e esclarecido, o ressarcimento de todos os gastos que o participante e, eventualmente, seu acompanhante terão em decorrência da participação na pesquisa, podendo-se citar como exemplo o transporte e a alimentação, mas não se restringindo a eles. Por outro lado, não é aceitável que o ressarcimento seja atrelado à existência de um seguro, haja vista que o seguro representa unicamente um instrumento financeiro para minimizar possíveis perdas econômicas do patrocinador. E, em hipótese alguma, o valor do seguro limitará os gastos tidos pelo participante e, quando aplicável, pelo seu acompanhante. Certo. Agora vamos ao segundo direito que vamos falar hoje, que é o direito ao método contraceptivo escolhido. Que direito é esse exatamente e por que ele é tão importante? Nós temos que lembrar, Osíris, que para o sistema CEP-CONEP não existe pesquisa totalmente livre de risco. E quando estamos falando de risco, estamos falando de qualquer possibilidade de danos físicos, psicológicos, morais, intelectuais, sociais, culturais ou espirituais que o participante ou a participante de pesquisa possa sofrer por causa da pesquisa. E um outro ponto importantíssimo que precisamos sempre ter em mente é que os responsáveis pela pesquisa têm o dever de fazer todo o possível pelo bem-estar da pessoa que se torna participante de pesquisa. Isso inclui reduzir ao máximo os riscos que possam surgir durante a pesquisa. Por isso é necessário prestar uma atenção especial ao risco de se testar novos medicamentos ou tratamentos em mulheres em idade fértil ou em parceiros de mulheres em idade fértil.
Afinal, se essas mulheres engravidarem durante o estudo, o bebê também poderá ser afetado. Ou seja, a pesquisa pode prejudicar a fertilidade, a gravidez, o embrião ou feto, o trabalho de parto, a recuperação pós-parto e a amamentação e o próprio recém-nascido. E é por isso que, sempre que uma pesquisa puder afetar os processos reprodutivos dos participantes de pesquisa, os responsáveis por essa pesquisa terão o dever de oferecer métodos contraceptivos, métodos para evitar a gravidez. E esses métodos contraceptivos devem ser oferecidos gratuitamente para o participante de pesquisa, tanto homem como mulher. E quais garantias precisam constar num TCLE para que as mulheres e homens que forem participar do estudo estejam bem informados sobre seus direitos sexuais e reprodutivos? O termo de consentimento livre e esclarecido, ou TCLE, precisa deixar muito claro que serão fornecidos métodos contraceptivos pelo pesquisador responsável ou patrocinador de forma gratuita e pelo tempo que for necessário ao estudo. Ou seja, durante o tratamento e pelo período de segurança após a última dose do tratamento experimental. Mas além disso, o Fábio Aquino nos mandou um áudio com mais algumas questões importantes sobre essa pergunta. O Fábio é mestre em saúde coletiva e assessor da CONEP. Nós vamos ouvir agora o áudio que ele nos enviou pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Qual método contraceptivo será utilizado? Qual medicação será utilizada? Isso é uma decisão compartilhada entre o médico do estudo e o participante de pesquisa. Porque não é uma decisão do médico do estudo de qual o método será utilizado. Isso vai ser discutido entre pesquisador e participante para que se tenha a melhor opção e que se tenha uma opção que seja decidida pelos dois. Então, não é adequado, impor para mulheres ou homens a abstinência também sexual como um único método contraceptivo em função da participação na pesquisa. É necessário, nesse caso, que lhes seja garantido todos os direitos e todas as formas de proteção para que não aconteça a gravidez, para que não aconteça a concepção. E tem umas particularidades também no fornecimento do contraceptivo para as participantes de pesquisas. As participantes de pesquisas que declararem que não têm relações sexuais ou que praticam uma forma de sexo sem risco reprodutivo, por exemplo, como relações homoafetivas, não seria adequado exigir o uso desse contraceptivo. O uso desse contraceptivo ele é desnecessário neste caso, uma vez declarada pela participante em respeito à sua autonomia neste caso. Então, o método contraceptivo tem todas essas particularidades. Agora, independente do método contraceptivo, todas as informações referentes à questão de reprodução, dos direitos sexuais e reprodutivos, tem que estar claramente explicada no termo de consentimento esclarecido. De forma geral, então, o método contraceptivo é um direito da participante ou da parceira do participante de pesquisa, é um direito de todos os participantes em que declararem vida sexual ativa e com possibilidade de reprodução, e esse direito, esse método a ser utilizado é uma discussão compartilhada entre participante e pesquisador. E não é aceitável que seja imposto a utilização de contraceptivo para o participante ou para as participantes que declararem não terem uma forma de relação sexual em que corra o risco da gravidez. Agora, uma última pergunta. Essas garantias de ressarcimento e de métodos contraceptivos também fazem sentido em pesquisas com metodologias das ciências humanas e sociais? Como falamos antes, Osíris, a necessidade de ressarcir os participantes de pesquisa vai variar de acordo com cada pesquisa e com cada participante de pesquisa. Tanto nas ciências biomédicas quanto nas ciências humanas e sociais, haverá pesquisas em que o ressarcimento será necessário e pesquisas em que não será necessário. Isso vai depender de o participante de pesquisa ter ou não gasto para participar da pesquisa. Mas o que toda pesquisa precisa ter muito claro no TCLE é que, se for necessário, o participante de pesquisa será ressarcido.
Já sobre o fornecimento dos métodos contraceptivos nos estudos de ciências humanas e sociais, é de se esperar que essas pesquisas não tenham possibilidade de causar qualquer dano para a fertilidade, para a gravidez, para o embrião ou feto, para o trabalho de parto, para a recuperação da mãe após o parto, para a amamentação ou para o recém-nascido. Afinal, nas pesquisas com metodologias das ciências humanas e sociais, não existe a possibilidade de afetar o corpo humano de maneira direta. Portanto, não há a necessidade de usar métodos contraceptivos para participar dessas pesquisas. O que precisa ficar muito claro para todos é que cada pesquisa é única e deve ser analisada caso a caso. E ser garantido ao participante no TCLE o ressarcimento dos gastos, independente da área e mesmo que aqueles gastos não estejam previstos no termo de consentimento. E estamos chegando ao final de mais um episódio, mas logo estaremos de volta. Enquanto isso, vale a pena você visitar nossa página na internet. Anote aí, é bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Lá você pode ouvir todos os episódios do nosso podcast, baixar a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa, mandar suas dúvidas, sugestões e muito mais. Tudo isso em bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. E vamos nos despedindo. Raiza, Daiane, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem ligados nos próximos episódios e até mais. Obrigada, Daiane, Osíris e ouvintes. Um abraço e até a próxima. Então é isso. Ficamos aqui esperando por você no nosso próximo episódio do Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Grande abraço e até lá! Você ouviu Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Este episódio foi produzido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e sua reprodução não comercial está previamente autorizada desde que não haja modificações no áudio e que o arquivo seja reproduzido integralmente.